dia a todos. É com grande alegria que comparecemos ao primeiro Congresso Espírita de Uberlândia e à comemoração do 7º aniversário da Web Rádio Fraternidade. Saudamos os congressistas presenciais e também os internautas. O tema que nos foi proposto, vida, instrumento de evolução do espírito, é efetivamente muito sugestivo para nós outros espíritas e para os momentos que nós vivemos em nossa civilização. Mas, sem dúvida nenhuma, temos que nos reportar a conceitos e a fatos que fundamentam a visão espírita sobre a vida. A começar do próprio Cristo, que é homenageado neste congresso. Quando ele sobe ao monte, se transfigura, dialogou com 2 homens mortos, Moisés e Elias. Ele estava, portanto, estabelecendo de uma forma magistral o intercâmbio com o mundo espiritual, dando prova eloquente da imortalidade do espírito. E, sem dúvida, após a sua crucificação, surgiram os fatos mais eloquentes ainda dessa prova da imortalidade da alma. No dia seguinte à crucificação, quando Maria de Magdala, medrosa, assustada, chegou ao túmulo e o encontrou vazio, perplexa com a situação, escutou e viu o próprio Mestre ali fora. Ele dava mais uma vez a demonstração que ele, em espírito, havia sobrevivido à crucificação. Sucederam-se, no prazo de 40 dias, mais 10 aparições do Cristo. E essas aparições, todas elas levantando o ânimo, a certeza e a fé dos apóstolos, daqueles seus discípulos diretos, que haviam ficado impactados com todas aquelas ocorrências vinculadas à crucificação. Ora, o Cristo nos deu a demonstração da imortalidade da alma. Allan Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação, ele registra que esta obra, ela teria, na verdade, como objetivo principal, o ensino moral do Cristo, porque são exatamente aquelas ocorrências ligadas à história, ligadas aos ensinos do Cristo, que haviam permanecido incólumes ao longo dos séculos. Mas Allan Kardec faz um outro comentário, que era como se estivéssemos levantando a ponta de um véu. O levantar a ponta de um véu em torno do Evangelho do Cristo é porque Allan Kardec se referia à certeza da imortalidade da alma, ao intercâmbio espiritual. E com base nesse relacionamento é que ele estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para que pudéssemos sair dos contos de carochinha, sair de dogmas e buscarmos, através da fé raciocinada, buscarmos através do consolo amplo da vida inextinguível a compreensão dos ensinos de Jesus. E é sobre isso que é interessante que encontramos num conjunto de versículos sequentes de João, frases que são marcantes. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, disse-nos o Cristo. O bom pastor que dá vida
às ovelhas. A vida em abundância, evidentemente que se referia à vida inextinguível, e não aquela volúpia para se lutar pelos últimos momentos de vida física, ou para os estertores de energias que muitas vezes são passageiras em nossa trajetória reencarnatória. Mas Jesus estava se referindo à vida plena, aquela que nunca se compromete, aquela que nunca se extingue. E é nesse mesmo conjunto de versículos de João, um pouquinho mais à frente, disse-nos o Cristo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É o sentido amplo e restrito de morada, que não tem significado nenhum do ponto de vista material, mas ele é mais espiritual e mais abrangente. E ele próprio continua, falando ainda nesse conjunto de versículos de João, respondendo a Tomé: Senhor, mas não sabemos para onde vais. Como conheceremos o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vejam, portanto, a palavra vida, pontilhada nos ensinos do Cristo, e como base, inclusive, para a compreensão de todo o seu ensino moral e de toda a sua configuração da vida plena e imortal. E é nesse mesmo conjunto de versículos de João, que é o evangelista da espiritualidade, que há o registro também da fala do próprio Cristo, quando ele anuncia o Consolador, que é o Santo Espírito, e que alguns tradutores não espíritas, inclusive, registram como o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vejam, portanto, que em João, num trecho relativamente pequeno, nós encontramos assertivas do Mestre, e que nos trazem realmente fundamentação para o pensamento, para os princípios da doutrina espírita. E é sobre isso, quando falamos das aparições do Cristo, das suas referências à vida, e do papel que o Consolador prometido teria em nosso mundo, é que vale a pena fazermos algumas reflexões sobre o papel da doutrina espírita, a tarefa dos espíritas, e dentro do contexto do mundo que nós vivemos em nossos dias. Se nós espíritas temos a certeza da imortalidade da alma, pela comunicabilidade dos espíritos, se entendemos o processamento das vidas sucessivas, e isso registrado por Allan Kardec desde a sua obra inaugural, O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, na obra psicográfica de Chico Xavier, exemplos, ilustrações de várias formas, com várias nuances, utilizando o estilo de espíritos variados. Desde Emmanuel, ao se reportar sobre trajetórias espirituais, na análise, inclusive, de todo um processo civilizatório de nossa humanidade, em A Caminho da Luz, como ao analisar a sua própria trajetória espiritual nos romances históricos, e destacando em um deles o papel de Paulo e o papel de Estevão. Mas também encontramos em André Luiz o estudo das relações entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, para que possamos melhor compreender qual é
o valor do nosso corpo, o valor do nosso arcabouço material dentro de um processo de evolução. E é André Luiz que registrou em Conduta Espírita uma frase lapidar: o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito. E é, na verdade, a maior bênção, o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então nós temos que, nós espíritas, superarmos muitas vezes alguns comentários de que o corpo de nada vale, que o importante é o espírito. O espírito não progride sem o corpo. O espírito necessita do corpo para o seu projeto de evolução. É condição básica, sine qua non, para que ocorra esse processo de aprimoramento, de ajuste e de evolução espiritual. E se o corpo é o primeiro empréstimo e o maior que nós recebemos de Deus, nós temos que analisar também essa relação, considerando a visão imortalista e o papel que o corpo deve desempenhar. E André Luiz, ele trabalha essa questão no livro Missionários da Luz. Quando, no departamento lá de planejamentos reencarnatórios da colônia Nosso Lar, ele atuando como repórter, ele passa a fazer algumas observações, trazendo-nos esclarecimentos extremamente importantes do cuidado que há no mundo espiritual para o planejamento de reencarnações. Evidentemente que ele selecionou casos onde os espíritos reencarnantes teriam consciência e condições de saber desse planejamento e até, de certa forma, participar do planejamento. E que nós diríamos, é uma exceção. Grande parte das reencarnações no mundo que nós vivemos, algumas são como que automáticas, sem que o espírito tenha conhecimento disso. Daí a razão, de vez em quando nós escutarmos algumas manifestações onde o espírito não acredita em reencarnação, não acredita em mundo espiritual. Por quê? Ele nunca viu, ele nunca teve consciência desse estado. É realmente a realidade dele. Então há vários estados de espírito, como Allan Kardec concluiu logo no seu contato com as mesas girantes, e depois registra esses vários estados na obra O Céu e o Inferno. Mas André Luiz, nesse livro Missionários da Luz, faz o registro de Silvano, que estaria sendo preparado para a reencarnação, mas ele teria, na sua característica, na sua contextura perispiritual, entre aspas, algumas marcas, alguns registros que estariam influenciando também na formação do novo corpo, desde as trocas genéticas, nas primeiras horas, logo após a concepção, e que ele, naquelas condições, ele reencarnaria com o defeito em uma perna, para que ele pudesse burilar, inclusive, as tendências apaixonadas do passado, com relação à beleza, orgulho e outras coisas mais. E aí, André Luiz e outros que estavam com ele lançaram uma pergunta daquela enfermidade, daquela predisposição que ele teria. E nós falamos predisposição, porque nós espíritas não podemos aceitar o determinismo. Então isso tem que ficar muito claro. Predisposição, ou seja, o corpo ele tem uma tendência congênita de desenvolver esse e aquele problema. O espírito tem essa ou aquela dificuldade. Não quer dizer que ele vai provocar aquilo, acontecer aquilo taxativamente. Vai depender dele, do tipo de vida, do tipo de opção que ele faz no dia a dia,
usando do seu livre-arbítrio. E aí perguntaram, quer dizer que ele vai voltar aqui precocemente? E uma entidade espiritual, ai dele se voltar antes dos 70. Então vejam, nós temos que ter consciência dessa relação que existe entre lei de causa e efeito, mas também a do livre-arbítrio, que fazem parte do conjunto dos princípios espíritas. E em seguida, André Luiz acompanha um outro caso de Sigismundo, que reencarnaria no lar de Raquel e de Adelino, e que ele tinha um comprometimento sentimental com aquele casal. Havia um débito com relação a eles. E Sigismundo foi preparado espiritualmente como seus futuros pais para que aquela reencarnação fosse viável no sentido de uma reaproximação do trio e também de uma reparação de enganos cometidos no passado. O que não foi fácil, foram várias reuniões, vários momentos de preparação, de afinização daquele espírito em débito com os futuros pais. E quando chega aqueles instantes em que no departamento de planejamento da reencarnação estavam lá os espíritos, segundo André Luiz, utilizando autênticos pergaminhos, mapas, né, retratando o organismo e, inclusive, algumas formações estatuárias mostrando a perfeição do corpo humano, ele entendendo e vendo, ele que havia sido médico aqui na Terra, e compreendendo e identificando todas aquelas situações anatômicas e fisiológicas, ele passa a verificar que Sigismundo, ele estava sendo preparado, mas em função de erros cometidos no passado, ele tinha também registros e que estariam marcados no seu espírito e no seu arcabouço perispiritual, e que ele poderia nascer com tendências, com problemas congênitos, e que poderiam representar dificuldades no chamado tubo circulatório. E mais precisamente, André Luiz registra isso no começo dos anos 1940, que seriam problemas na inervação do tônus muscular cardíaco. Para clarear a situação, naqueles nervinhos pequenos que caminham dentro da musculatura do coração e que são responsáveis pelo movimento, né, de sístole, diástole do coração, de toda aquela pulsação, do ritmo do coração, do ritmo de funcionamento do coração. Nessas condições, ele nasceria com essa propensão, com esse problema congênito. E mais uma vez, no diálogo ali com as entidades espirituais, ficou claro que dependeria de Sigismundo, porque dependendo do tipo de vida que ele adotasse, aquele problema poderia aparecer e ser tratado. Algumas dificuldades poderiam ser evitadas pelas suas opções de vida e, sem dúvida nenhuma, quando o problema surgisse, o respeito ao tratamento médico. Essa situação é extremamente sugestiva para todos nós. Mais uma vez, esclarecendo a relação entre causa, efeito e livre-arbítrio, a interação desse conjunto. E é por isso que a obra de André Luiz, ela é extremamente valorosa para a compreensão. E isso, lembrando que foram registros psicográficos de Chico, do começo dos anos 1940 até meados dos anos 1960, com a evolução em dois mundos, e é nesse conjunto que nós sentimos a grandiosidade dos ensinamentos, das informações, que nos fornece uma compreensão mais vasta do papel do espírito reencarnado e utilizando o corpo de carne. Sigismundo, nessas condições,
ele teria escolhas a serem feitas em sua vida. Ou seja, se o problema é esse que foi relatado, e aí de vez em quando nós escutamos no noticiário, um esportista teve uma morte súbita num campo de futebol ou aqui e acolá, porque realmente esse probleminha muitas vezes aparece naquela faixa etária. E conforme o esforço físico, ele vem com uma carga total e o coração não resiste e provoca a morte súbita. Mas pode ser provocado também por bebida, por tóxico, pode ser provocada por estresse violentos. Então, são opções de vida. Nessas condições, é importante lembrarmos que se o aviso chega, se o sino toca, e numa faixa de idade precoce, o importante é que se procure o tratamento médico. E aí, com esse acompanhamento, haverá a orientação. E exatamente essas orientações para o coração, muitas vezes são aquelas que ninguém gosta de ouvir, porque mostra uns limites para as nossas refeições, mostra muitas vezes limite para o uso de bebida. É sabido que nem todas não são recomendadas, mas a necessidade de cautela e saber selecioná-las. Uso do fumo e assim sucessivamente. Então a pessoa pode, com essas orientações e com as opções de vida, e evidentemente que sendo espírita, o apoio espiritual, a profilaxia pelo trabalho, pela ocupação voltada ao bem, também colabora na qualidade de vida, contribui para isso. E chega o momento em que aquele espírito reencarnado pode ultrapassar uma idadezinha mais crítica para problemas cardiocirculatórios, que não vou dizer qual para não impressionar ninguém, e chega naquela faixa já da melhor idade, onde são quase que esperados e naturais esses tratamentos, e a pessoa suplanta tudo isso e pode até desencarnar de uma forma tranquila, e muitas vezes não necessariamente em decorrência de todos aqueles episódios. Então isso é importante, essa observação de André Luiz em Missionários da Luz, e o relato que ele nos faz para nos chamar a atenção de que nós somos, na verdade, responsáveis pela nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. Os espíritos nos orientam, o nosso espírito guardião nos acompanha, mas ele está sempre presente e fazendo o possível. Evidentemente que dentro das possibilidades, nós podemos exagerar nas nossas vidas, e eles não são responsáveis por isso não. É como aquela brincadeira que se faz muitas vezes, que o motorista está andando a 60 e o espírito guardião está ali tranquilo, observando, acompanhando. Vai para os 80, passou dos 100, o espírito guardião já está saindo, porque já fica na cota da opção pessoal. Então, assim também, frente a alguns problemas que nós atravessamos no nosso organismo. Daí a razão de Emmanuel, ao comentar manifestações espirituais registradas por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, que mostram estados de almas, né, dos desencarnados comunicantes, ele diz assim: nós podemos construir o nosso céu, mas o inferno terá o tamanho da rebeldia de cada um. Por isso, quando surgem as nossas restrições orgânicas, quando nós ficamos incomodados por este ou aquele problema de saúde, é hora de nós incorporarmos a compreensão espírita e de mantermos elevada a nossa fé, a nossa disposição, e nós seremos, sem dúvida nenhuma, melhores, entre aspas, doentes. É muito diferente você visitar alguém
que foi acometido pela surpresa de um diagnóstico desagradável e está lá em pânico, em desespero, com medo de morrer. E de repente você visita aquele que sabe que existe a possibilidade de morrer sim, às vezes antes do que ele imagina, mas ele tem a certeza da imortalidade da alma, então ele está tranquilo. E aí nós lembramos de Chico Xavier, que tinha horror de viajar de avião, com aquele episódio que de repente o avião entrou numa área de turbulência, jogava, e as pessoas gritando, chorando, rezando o terço, falando algumas coisas em altos brados, e Chico, vendo tudo aquilo, falou: eu vou gritar também. Nisso apareceu Emmanuel e disse assim: Chico, você pode morrer, mas morra com educação. Assim somos nós também. É a hora do testemunho. É a hora de mostrarmos aquilo que nós já incorporamos no nosso dia a dia, da certeza da imortalidade da alma, mas respeitando os limites e as condições do nosso organismo. É por isso que na nossa trajetória, nas várias faixas etárias, chega um ponto que não adianta querer ficar escondendo realidades. Plástica daqui, pintura de lá, aparência dali, você não tem mais aquela disposição e aquela mesma força física dos 18, dos 15 anos de idade. É melhor a gente reconhecer a nossa realidade, mas buscarmos um melhor equilíbrio entre o nosso espírito e o nosso organismo. E muitas vezes, até a chamada, entre aspas, decadência física, ela ocorre até com maior beleza, com melhor naturalidade, porque é a aceitação e compreensão do fato. Ou seja, não nos esqueçamos que Emmanuel escreveu também numa das suas obras de comentários dos versículos evangélicos: cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação própria e do esforço do seu morador em contínua modificação para o melhor. Então, esse conjunto é que leva à nossa melhoria. Há uns anos atrás, no ano de 2006, representando o então secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, Nestor Mazotti, nós comparecemos ao primeiro Congresso Médico Espírita dos Estados Unidos, realizado na capital, Washington. E lá estavam presentes vários médicos e pesquisadores norte-americanos, o que nós julgamos de grande importância. E tivemos uma oportunidade bastante agradável de conhecer líderes de pesquisas daquele núcleo da Universidade de Virgínia, criado pelo Dr. Stevenson, tratando das pesquisas sobre reencarnação. O autor do livro Voltar do Amanhã, já envelhecido, com mais de 80 anos de idade, porém ativo, lúcido, e assistimos muitas palestras que nós registramos. Uma delas, de um psiquiatra chamado Harold Koenig, e que é da Universidade de Duke, da Virgínia. Ele fez uma pesquisa dele e fez também uma coleta de informações sobre pesquisas similares. E chegou à conclusão, ao analisar os diversos estudos e pesquisas, que 68% dos estudos feitos demonstravam que quanto maior a religiosidade real, não é a religiosidade de tradição e declarada, não, a real, quanto maior essa religiosidade, menor a depressão. Isso é um registro de um psiquiatra com base em observações e diagnósticos médicos. E mais ainda, ele comentou que esse estudo que ele vinha fazendo, na verdade, deixava por terra o preconceito, muitas vezes, de profissionais da área da saúde,
que afirmam que a religião compromete a saúde ou tende a piorá-la. Evidentemente, os que dizem isso são aqueles que se estribam naquelas posições fundamentalistas que não aceitam, por exemplo, transfusão de sangue, não aceitam determinadas cirurgias, que comprometem ou se intrometem no tratamento médico, dificultando a orientação médica, mas não é essa a orientação espírita. Então, ele apresenta esses dados e fala, então, da importância da religiosidade para as melhores condições de vida dos pacientes que estão com problema de saúde, inclusive pacientes terminais. São fatos, são dados da realidade, e ele não é espírita. Ora, essas abordagens da relação de condições de saúde, espiritualidade e melhor qualidade de vida são muito importantes para nós, porque mostram aí um nicho de trabalho que os espíritas nós podemos executar. Muita gente pensa que o espírita pode ir ao hospital ou visitar doentes apenas aplicando o passe. Não. É o diálogo, é o apoio espiritual. E esse diálogo, feito com bastante bom senso, ele é válido para a pessoa de qualquer religião. Certa feita, nós escutamos um depoimento de uma brasileira radicada nos Estados Unidos e que trabalha como diarista e, em alguns momentos, como governanta de casas. E, certo dia, ela chegou à residência de um casal de idade, com uma religião assim muito definida, né, baseada lá no Torá, e que não permitia, evidentemente, que comentários de natureza religiosa. Mas era aquela solidão, não sei se vocês já ouviram falar da solidão daquelas pessoas que têm tudo na vida, tem uma belíssima casa, imagina uma belíssima casa em Nova York, né? Tem tudo que pode imaginar, mas vive numa solidão terrível. E um dia, essa jovem chegou à casa, e quando ela chegou, a senhora, a sua patroa, né, disse o seguinte: que bom que você chegou. Você vem com um sorriso que me traz alegria, me traz bem-estar. Vejam, e aí passa a se estabelecer um diálogo. Por que você é assim? E há muitos casos que nós tivemos já a oportunidade de ouvir, que a pessoa não chega se autoproclamando espírita, e nem falando de espiritismo, mas pela sua maneira de ser, de reagir, ela contamina e melhora as condições daquele ambiente e passa a colaborar. Assim somos nós também na relação com amigos, parentes e outras pessoas que possamos visitar e que estejam na condição de saúde combalida. Ora, em verdade, essas afirmações, com base na certeza da imortalidade da alma, mudam os nossos conceitos de vida. E no momento que nós vivemos hoje no mundo, em que aceleram-se as notícias chocantes, de dizimação de pessoas, de grupos enormes, com total desrespeito à vida, quando nós vemos o desrespeito ao próximo, porque não se respeita limite do direito público e privado e a propriedade. E aí nós passamos a comprometer a qualidade de vida de milhares e milhares de pessoas, porque evidentemente faltam recursos para a área da saúde. Quando nós verificamos que epidemias, antes facilmente controláveis, de repente se esparramam pelo mundo, gerando não só mortes precoces, como graves problemas congênitos.
É hora de nós pensarmos em tudo isso. Mas é a característica do mundo que nós estamos vivendo. E nós, espíritas, temos um papel a cumprir nesse contexto, com base nas obras da codificação de Allan Kardec, com obras que destrincham esse conhecimento básico. Foram elaboradas em nosso país algumas campanhas. E Emmanuel, ele define campanha, na verdade, como aquele esforço para se conseguir alguma coisa. E é essa a ideia. A campanha, dentro do movimento espírita e no contato com a sociedade, na participação social, é realmente com esse objetivo. Não é de doutrinar, não é de fazer proselitismo, mas é de levar uma orientação, um esclarecimento, uma sugestão de reflexão sobre a vida. Assim, no ano de 1993, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, quando nós falamos Conselho Federativo Nacional, nós estamos nos referindo às 27 federações estaduais que ali estão, deliberaram a aprovação da campanha em defesa da vida, gerando opúsculos disponíveis até a atualidade, falando sobre o aborto, drogas, falando sobre a questão da violência, falando sobre a eutanásia. É assim nós passamos a obter dados da literatura espírita e, de uma forma simples, levá-lo à comunidade espírita e à sociedade em geral. Sobre isso, é importante destacarmos que há 10 anos atrás, exatamente, um grupo ligado à preocupação com a vida fez na Câmara Federal, por sugestão de um então deputado, Luiz Bassuma, um movimento inicial para se discutir e se levar ao Parlamento brasileiro uma visão em defesa da vida e esclarecendo-se dos problemas advindos do aborto. A Federação Espírita Brasileira foi convidada e esteve lá presente pelo seu então presidente, e nós o acompanhamos, como também a Associação Médico Espírita do Brasil e a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Naquele ano foi formada a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, e em seguida criada a Mobilização Nacional da Cidadania em Defesa da Vida Brasil Sem Aborto, e que existe até nossos dias. E como nós tivemos a vivência e acompanhamos de perto, nós podemos dizer com a maior tranquilidade que o aborto não foi até hoje liberado em nosso país, graças à atuação de um grupo de idealistas vinculados a diversas agremiações religiosas, a representantes da sociedade civil, e que juntos, unidos, compareceram em audiências públicas, lá no Congresso Nacional, compareceram em reuniões de comissões, e nessas reuniões, graças à presença, à pressão e à manifestação desses visitantes, é que alguns deputados ficaram receosos e não votaram a favor do aborto, e alguns se retiraram para não se comprometer. Só devido a isso não foi aprovado até hoje. Porque há grandes pressões internacionais, ideológicas e partidárias e empresariais para que seja institucionalizado o aborto em nosso país. Naquele momento, na FEB, o presidente e um grupo pensou em editar um opúsculo espírita sobre o aborto,
Mas no contato e no diálogo com os representantes da AMA e da Abrame, chegamos à conclusão que não seria interessante levar a ideia da doutrina espírita especificamente aos deputados, senadores e ministros de STJ ou STF. Seria mais importante levar a articulação, o pensamento científico da área jurídica e da área médica, mas vinculado ao pensamento espírita. E é isso que foi feito. E, pessoalmente, nós tivemos a certeza da eficácia dessa proposta, quando dialogando com um deputado aqui desse estado, e quando ele recebeu o documento da área jurídica, e ele é dessa área, ele disse, você não sabe como eu agradeço. É isso que eu estava precisando. Porque as outras religiões, ninguém tinha oferecido isso até então. E a proposta espírita, propriamente dita, foi publicada como encarte na Revista Reformador, reproduzida e distribuída em todas as partes do país. No ano de 1993, no ano seguinte, o Conselho Federativo Nacional da FEB aprovou a campanha Viver em Família, por proposta da USE de São Paulo. Aperte mais esse laço, com base numa frase de O Livro dos Espíritos. Porque, sem dúvida nenhuma, é aquela ideia clara da sociologia clássica que a família é a base da sociedade. Mas também, registrado isso em O Livro dos Espíritos, registrado isso por Emmanuel no livro Consolador, quando fala que a escola instrui, mas é o lar que educa. Assim, essa campanha veio reforçar o valor da reencarnação, do aproveitamento desse momento de vida do espírito reencarnado. No ano de 2002, o Conselho Federativo Nacional aprovou a campanha Construamos a Paz, promovendo o bem. E, na verdade, como falar em paz só na base de tratados, de acordo? Isso é papel. A paz é uma consequência, inclusive do respeito à vida. No ano de 2008, o Conselho Federativo Nacional da FEB aprovou uma campanha também por proposta da USE, o Evangelho no Lar e no Coração. Porque o lar está na base de tudo isso. É o primeiro contato do espírito reencarnado, é a primeira grande oportunidade que ele recebe ao retornar ao cenário físico. E é nessas condições que podem ser feitas as profilaxias. Em verdade, o trabalho espírita é educativo, é profilático. Nós não precisamos nos preocupar, numa primeira instância, em montar hospitais, em montar tratamento especializado disso e daquilo. Não é a nossa tarefa no momento inicial. O nosso papel é educativo e preventivo. Os tratamentos específicos, os especializados, têm que ser feitos por profissionais, por equipes profissionais, e respeitando a legislação do país e todas as normas para o funcionamento de tais instituições, e que são cada vez mais complexas, mas são necessárias para que haja efetivamente o respeito ao próximo, o respeito ao cidadão. Ora, é interessante verificarmos que nós temos um arsenal dentro do movimento espírita para colaborarmos com a pessoa, com o lar, com a sociedade, para mostrarmos uma nova visão de vida e de valorização da nossa existência. Foi exatamente isso que fez Emmanuel. Na sequência dos romances históricos, a começar por há 2000 anos. Quando ele, o senador, foi designado pelo imperador como legado de Roma e foi à Judéia e tinha um objetivo, que era, na verdade, tentar um outro clima e uma possibilidade de tratamento para, entre aspas, a lepra infantil da sua filha Flávia. E lá chegando, a sua mãe,
a Lívia, preocupada com o estado de Flávia e atendendo a convites e sugestões da serviçal Ana, resolveu ir conhecer um dia o Cristo, que estaria fazendo pregações, falando ali na região. E ela se conscientizou não só da beleza, como da importância daqueles conceitos trazidos por Jesus. Tornou-se apaixonada pela proposta do mestre. E certo dia, disse ao marido que gostaria que ele fosse ao encontro do mestre, para que eles obtivessem a cura da pequena Flávia. E ele, todo cheio de receios, porque ele era um representante do imperador. E nessas condições, ele teria que ter algumas cautelas. Mas, no fim de tarde, ele resolveu, estavam numa casa na região da Galileia, e ele resolveu ir conhecer o mestre, meio temeroso, assustado, e ele estava caminhando, e quando ele chegou ao próximo local, eis que, surpreendentemente, ele se vê frente a frente com Jesus. E este indaga: senador, por que me procuras? Não venho ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso, mas venho atendendo aos clamores de um coração materno. A sua filha será curada. E aí ele faz um convite ao senador Públio Lentulus, para que ele aceitasse aquela possibilidade, aqueles ensinos. Porque se ele recusasse, infelizmente ele teria que passar por séculos e séculos de sofrimento. E foi a opção feita pelo senador. Ele chegou em casa, a pequena Flávia estava curada. Mas ele se manteve na sua posição de homem de Estado, representando o imperador romano na Judéia. Sucederam-se vários episódios conhecidos de todos, até o sacrifício de Lívia, no circo máximo de Roma, onde o imperador Nero, no ano de 58 da nossa era, estava oferecendo um espetáculo à população romana. Circo romano, o circo máximo naquela época, cabiam 250 mil pessoas, quer dizer, maior do que o nosso antigo Maracanã, e que existe lá o espaço até nossos dias. Mal sabia o senador, que fazia parte do séquito imperial, como um dos representantes do Senado romano, que Lívia estava sendo sacrificada naquele instante, junto com cristãos que tinham sido aprisionados umas noites anteriores, e que ele não sabia do paradeiro da esposa. Ele sofreu um trauma violento, quando ele desconfiou, e um dos seus serviçais encontrou a joia de família, um camafeu junto a um dos corpos estirados e destroçados pelas feras. Nessas condições, mesmo assim, ele sofrendo toda aquela dificuldade, ele não cedeu. E continuou na educação férrea de Lívia, dentro dos rigores do patriciado romano, e que tinha sido, inclusive, afastada, de certa forma, dos contatos com a mãe Lívia, porque ela havia se tornado cristã. Ele trazia, portanto, na sua consciência, muitas dificuldades, muito sentimento de culpa. Só no final da sua existência, quando ele estava numa casa, num sítio de recreio da família, nos arredores de Pompeia, junto à sua filha Flávia e junto à serviçal Ana, é que ele estava propenso a aceitar o cristianismo. Mas aí ele foi colhido, no ano de 79, pela erupção do vulcão Vesúvio. Sabe-se que espíritos superiores o receberam, juntamente com Lívia, porque ele tinha uma tarefa a cumprir, ele tinha uma designação superior, ele não havia cumprido totalmente naquela existência, mas ele estava sendo convidado e teve a chance. E aí ele descreve na série de romances, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, surgem outros fatos,
sobre o padre Manuel da Nóbrega, não é? Em livro publicado aqui em nosso país por Clóvis Tavares e com a participação de Chico Xavier enquanto encarnado. Isso é importante a gente dizer isso, não é? Porque muita coisa hoje surge após a desencarnação de Chico Xavier, e é nessas condições é que nós passamos a fazer uma análise. O antigo senador Públio Lentulus, na medida em que ele resolveu, pelo seu livre-arbítrio, superar todos aqueles problemas do passado, de desrespeito à vida, e muitas reencarnações, antes de Públio Lentulus, inclusive, e das dificuldades advindas daquele momento do imperador Tibério, quando ele o representava na Judéia, ele foi se recuperando, mas ao mesmo tempo sentia a necessidade, entre aspas, de recuperar, de apoiar, de reeducar a sua filha Flávia. E foi nessa conjuntura que, ao longo de fieiras de reencarnações, os dois foram sofrendo uma trajetória de depuração, e Flávia procurando superar o ímpeto pelo poder, o ímpeto pela beleza, o ímpeto, muitas vezes, por percepções ou ações desequilibradas, muitas vezes na relação com a espiritualidade, até que ambos chegam à condição, o antigo pai e a antiga filha, na condição de servidores do Cristo, deixando-nos exemplos marcantes de fidelidade efetivamente ao ensino de Jesus Cristo. Nessas condições, a trajetória de Emmanuel é muito sugestiva para as nossas reflexões. E como ele disse ao Chico, escreveu no ano de 1938, anunciando que ele se preparava para escrever o livro que veio a ser chamado há 2000 anos, que ele estaria não focalizando por diletantismo o orgulhoso senador romano, mas chamando a atenção para os seus erros, seus desacertos, para que servisse de contribuição à humanidade. A visão da vida, num sentido mais amplo e na inter-relação com o mundo espiritual, foi magistralmente vivida e registrada pelo apóstolo Paulo. Apóstolo este, que não foi discípulo, porque ele não conheceu o Cristo diretamente, mas foi, sem dúvida nenhuma, o maior apóstolo do Cristo, responsável pela disseminação do pensamento do Cristo ao entorno do mar Mediterrâneo, criando uma série de comunidades, de pequenos grupos, para o estudo e a prática dos ensinos de Jesus, que eram as eclésias, e que muitas vezes é erroneamente traduzida por igreja, mas não é. Eram locais de reunião, assembleia, locais de estudo, e é isso que Paulo fez. E com o máximo de simplicidade, e com muitas perseguições e dificuldades, ali estava Paulo, dando o exemplo dele de superação. Ele que era o homem superior, o doutor da lei, integrante ali de toda aquela majestade do Sinédrio em Jerusalém, cultor das leis de Moisés, e um dos grandes entendidos daquela legislação de um Estado teocrático. De repente, ao receber o convite do Cristo, às portas de Damasco, ele deixa tudo isso de lado e parte para a revisão de proposta de vida. E é nessas condições em que ele, que havia apedrejado, aliás, estimulado, condenado e estimulado ao apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, ele veio a ser, na verdade, um dos maiores responsáveis pelos esclarecimentos sobre a vida espiritual naqueles instantes. Ele soube romper, sim, com alguns discípulos do Cristo, que estavam adotando ideias judaizantes,
e achando que para fazer uma certa média com o estado da época, era necessário que primeiro as pessoas fossem consideradas ou passassem por toda uma iniciação judaica para depois ser cristão. Ele, que era o doutor da lei, o entendido, não aceitava. E ele rompeu com os discípulos lá nos arredores de Jerusalém e saiu para divulgar a mensagem de Jesus aos gentios, a todos os povos. Mas em toda parte ele dizia, ele que era o cultor da legislação mosaica, dizia, o importante não é a circuncisão do corpo, mas é a circuncisão espiritual, ou seja, a liberação, a criação de marcas de natureza espirituais. Ele próprio escreveu aos Filipenses, Paulo, para mim, viver é o Cristo, o morrer é ganho. O viver é nós completarmos as nossas vidas, as nossas existências, com ações em favor do bem, do belo, da felicidade, de tudo aquilo que expresse, na verdade, vida. Vida imperdível, e não apenas a vida cultivada com valores materiais. E logo à frente, nessa mesma epístola dirigida aos Filipenses, ele mais uma vez mostra que ele prossegue em direção ao alvo. Quem é o alvo? É o Cristo. Como o ensino intermediário, como a proposta, como o caminho, a verdade, a vida, para que compreendamos Deus. Nessas condições, na epístola aos Gálatas, Paulo também registra, e isso é muito importante para todos nós, vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E mais uma vez, ele registra que ele traz as marcas do Cristo. As marcas do Cristo têm duplo sentido aí. Ele efetivamente trazia marcas físicas, porque ele foi açoitado, apedrejado, sofreu fratura crânio-facial, foi jogado no lixo, foi considerado morto, foi preso não sei quantas vezes, sofreu aquelas 39, chibatadas, mais de uma vez, e tinha marcas, cicatrizes no corpo. Mas mais importante do que isso, eram as marcas espirituais. As marcas da luta que ele vivia ele próprio, para superar o passado e para conhecer Deus na esplendorosa visão trazida pelo Cristo, que foi registrada por João. Deus é amor. Essa é a diferença, quando ele parte então para fugir dos cânones da lei. Em vários momentos ele cita isso, porque ele estava, na verdade, mostrando a superação que ele vivia daquele rigor de uma legislação judaica, de um passado, de um momento, dentro de um contexto. E agora ele mostrava Deus não mais dentro daquele rigor, não mais como Senhor de exército, não mais como Senhor de um povo, mas Deus, Pai de todos, Deus misericórdia, Deus amor. Então, era o caminho, a busca pelo alvo que ele estava sentindo. Quando ele se dirige aos romanos, em sua epístola, ele disse o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. E todos nós estamos sujeitos a receber convites estereotipados como do mundo, que dão apenas expressão material, mas não levam à compreensão e à valoração de natureza espiritual. Disse Paulo aos romanos: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não dissesse que eu estava lendo aqui um trecho de Romanos,
vocês iam pensar que eu estivesse lendo um trecho de Emmanuel, né? Eu vou até repetir. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, o Espírito Emmanuel, das 1.600 mensagens do capítulo, dos 9 livros que comentam versículos do Novo Testamento, mais da metade são sobre as epístolas de Paulo, porque ele tinha efetivamente uma grande afinidade por Paulo. Paulo, ele registra também na sua epístola, dirigida aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, 2 versículos que nós fazemos questão de citar. Uma delas: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vejam, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós temos o compromisso, sim, de cuidar e de valorizar do nosso corpo físico e também do nosso espírito. Essa frase de Paulo, né, dirigida aos Coríntios, é muito semelhante àquela de André Luiz. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito. Ou de André Luiz também, Missionários da Luz. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Uma síntese perfeita. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. A relação, portanto, com Paulo é muito próxima a uma perfeita interação entre o conhecimento, os esclarecimentos da psicografia de Chico Xavier, onde os seus espíritos comunicantes têm coerência com os ensinos de Jesus e, entre esses, aqueles registrados por Paulo. Mas nessa primeira epístola, dirigida, aliás, na epístola segunda, dirigida aos Coríntios, na segunda, Paulo faz uma afirmação: vós sois a carta de Cristo. Então nós somos a carta viva de Cristo. Carta viva de Cristo significa o esforço para, segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, lutarmos para vencermos as inclinações inferiores e a superarmos no esforço de cada dia. É essa a nossa tarefa. Aqui na Terra ninguém é perfeito. O único Espírito puro e perfeito que aqui habitou foi o Cristo, segundo o Livro dos Espíritos. Nós espíritas não somos super-homens. Todos nós temos limites e dificuldades. Daí a importância dessa interpretação de compreendermos que nós deveremos ser a carta de Cristo, embaixadores do Cristo, como também escreveu Paulo em outra parte. Interessante é que, voltando à primeira epístola aos Coríntios, Paulo faz referência a uma das aparições do Cristo. Naquela etapa lá dos 40 dias após a crucificação, o Cristo é registrado por Paulo, foi visto por aproximadamente 500 pessoas ali na Galileia. Está registrado isso por Paulo. Mas quem comenta isso em detalhes é o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, onde ele fala da aparição do Cristo aos 500 da Galileia, onde ele confortava-os, dava orientação e estímulo, e dizendo mais, que eles teriam a tarefa, a missão de divulgação de seus ensinos ao longo dos tempos. Assim, sem dúvida nenhuma, se Paulo disse em Coríntios que muitos daqueles 500 ainda viviam no instante em que ele fazia o registro, nós temos a certeza, todos vivem hoje em espírito e multiplicados por aqueles que foram tocados, contaminados, estimulados pelos ensinos de Jesus e por todos aqueles que reencarnaram
ao longo dos séculos e séculos, com o objetivo de pontilhar aqui e ali as lembranças, as rememorações dos ensinos de Jesus. É essa penetração, portanto, no nosso santuário interior, para que reflitamos nas nossas opções, no uso do nosso livre-arbítrio, a opção preferencial, sem dúvida, para nos afeiçoarmos aos ensinos de Jesus, para o melhor aproveitamento da nossa vida, para o aproveitamento de nossos instantes reencarnatórios. É por isso que Emmanuel comenta num livro intitulado Segue-me: se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastarás que te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Quando o tema proposto, com base em Jesus em todo o congresso, e o assunto vida, instrumento de evolução do espírito, é realmente um momento de reflexão. É um momento significativo para pensarmos na nossa trajetória. E se identificarmos erros ou enganos, não é hora de incutir nenhum complexo de culpa, não. É hora de buscarmos a superação, a ação, na alegria de viver, valorizando essa oportunidade belíssima concedida por Deus, que temos de reencarnados e de bafejados com as luzes do Consolador prometido por Jesus, trazemos a nossa contribuição à humanidade, à comunidade a que estamos vinculados, cada um dentro das suas condições, cada um dentro das suas possibilidades, para que as marcas do Cristo estejam presentes e que os embaixadores do Cristo sejam vistos em toda parte. E nesse instante, bastante complexo para o nosso mundo, chocante muitas vezes, nos faz refletir numa mensagem antiga. Chico Xavier, juntamente com Arnaldo Rocha, viúvo de Meimei, no início dos anos 1950, fundaram lá em Pedro Leopoldo o Grupo Espírita Meimei, que teria como objetivo principal realizar reuniões mediúnicas e as reuniões públicas centralizadas no Luiz Gonzaga. E lá, Chico Xavier funcionava como médium psicofônico, inclusive para espíritos necessitados. Não pense que Chico Xavier, com toda a tarefa, a missão dele, ele só era intermediário de espíritos superiores. Não. Então, havia um atendimento e havia também orientação de espíritos luminares. A certo ponto, um amigo deles resolveu ofertar-lhes um gravador. Imagine, em 1953, 54, alguém recebeu um gravador desse tamanho. Enorme, com 2 rolos de fita, que era um horror, né? Imagina para Arnaldo Rocha, que não tinha nenhuma afinidade com nada de ligado à eletrônica. Mas ele foi orientado e passaram a gravar as reuniões. Depois de algum tempo, eles resolveram cumprir um desafio. Levar, após a transcrição daqueles rolos todos, datilografados, né, porque não tinha computador na época, levaram ao presidente da FEB, Vantuil de Freitas, perguntando se ele teria interesse em publicar. E ele aqueceu, estudou e concluiu que deveria publicar. Logo depois surgiu o livro Instruções Psicofônicas e, em seguida, Vozes do Grande Além. Esses 2 livros são históricos, inéditos, porque foram os primeiros obtidos de transcrição, de gravação de psicofonia. E entre as belíssimas páginas ali registradas, há uma que deve merecer a nossa atenção no momento que nós vivemos em nosso país e em nosso mundo. Bittencourt Sampaio, um espírito luminoso, viveu no século XIX, radicado principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde se notabilizou como jurista,
como republicano, exercendo vários cargos de importância, mas participante de um dos primeiros grupos espíritas do Rio de Janeiro, o Grupo Confúcios. 1872, ele lá estava atuando com toda a sua cultura e sua proeminência social e política como médium para a psicografia de homeopatia. E muitas pessoas foram curadas pelas receitas obtidas pela psicografia de Bittencourt Sampaio. Inclusive, antes de se tornar espírita, o Bezerra teve seu filho, Antônio, tratado com a orientação desse grupo e com a participação de Bittencourt Sampaio, Frederico Júnior e outros. Pois bem, é esse espírito que se manifesta lá na reunião. A mensagem foi muito bonita, psicofônica pelo Chico. E à medida que Bittencourt Sampaio ia falando, todos se emocionavam. Quando terminou a reunião e Arnaldo foi verificar, havia perdido aquela gravação. Houve um problema técnico ou humano, né, porque ele não era entendido desses assuntos, ele reconhecia isso, e perderam a gravação. Aí foi aquela decepção, todo mundo triste, chateado com aquilo. Aí Chico, com aquele jeitinho dele, disse assim, olha, a Meimei está aqui, e dizendo que lá do outro lado também tem gravador. E para que vocês me arrumem papel e lápis, que ela vai escrever em nome de Frederico Júnior o que ele falou. E ele se pôs a psicografar. Essa foi psicografia. Aí ele escreve a belíssima mensagem Cristo no Leme. Bittencourt Sampaio, só retirando alguns trechos finais, diz assim, quando os oceanos estiverem revoltos, a nau a matroca, os mastros caindo, não se impressionem, porque Cristo está no leme. É essa mensagem que nós temos que deixar registrado, para que em momentos complexos de nossa civilização, possamos manter robustecida a nossa fé, a nossa ação, e contribuirmos para que a vida nossa e a do próximo tenha melhores condições de aprimoramento, de superação e de evolução espiritual. Obrigado.